Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui para o nosso coração? Vamos lá? Abra a tua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 10, versículo 8, que fala assim: Os amonitas saíram e tomaram posição na entrada da cidade de Rabá, enquanto os outros, os sírios, de Zoba e de Reobe, e os homens de Tobi e Maaca, tomaram posição no campo aberto. Joabe viu que as tropas inimigas os atacariam pela frente e por trás. Então escolheu os melhores soldados de Israel e os colocou de frente para os sírios. Deixou o resto das suas tropas sob o comando do seu irmão Abissai, que os colocou de frente para os amonitas. E Joabe disse a Abissai: Se você perceber que os sírios estão me vencendo, venha me ajudar. E se os amonitas estiverem vencendo você, eu irei ajudá-lo. Seja corajoso, vamos lutar com firmeza pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que seja feita a vontade de Deus, o Senhor. Somente até aqui. O que está acontecendo aqui? Estava acontecendo uma guerra entre os amonitas, os sírios e Davi, o povo de Israel, por conta de uma mensagem, uma informação errada ao rei dos amonitas. Iniciou-se uma guerra. Entende? E os israelitas, o povo de Israel, o Joabe ali, era representante de Davi. Ele se viu encurralado. Pela frente tinha uma parte de um grupo, tinha os amonitas, tinha os sírios, e por trás tinha os amonitas. Então ele se viu encurralado juntamente com seu irmão Abissai. Mas Joabe sabia quem estava com ele. Joabe sabia que a carta na manga, vamos botar dessa forma, estava com eles. Então não havia possibilidade de perda. Porém, ao mesmo tempo que Deus deu a estratégia para Joabe e para o irmão dele, Abissai, Joabe obedeceu a estratégia do Senhor, ok? E fez a parte dele, em obediência e posicionamento. Entende? Que Deus quer que a gente aprenda disso aqui. Da mesma forma que Joabe estava encurralado numa situação que não tinha como ele sair, pela frente tinha um grupo, por trás tinha outro grupo, entende? Ou seja, ele estava no meio, os sírios estavam aqui, os moabitas estavam aqui, os amobitas estavam aqui, e ele estava no meio. Quem vê uma cena dessa, o que pensa na hora? Vou embora, vou correr, vou fugir, não tem como eu vencer. De um lado tem um, do outro lado tem outro, eu vou passar por onde? É o que a maioria das pessoas pensa. Entende? Pessoas que não têm Deus com elas. É o que a maioria das pessoas pensa. Não tem como eu vencer. Já profetizam que não tem como vencer, que já perdeu a guerra. Mas pessoas que têm Deus com elas, que têm relacionamento com o Senhor, numa guerra onde se vê encurralado, não foge da guerra, enfrenta. Entende? O que Deus quer que a gente aprenda aqui? Muitas das vezes, no seu processo, na sua vida, você se vê encurralado. Você não tem por onde passar. Situações acontecem uma atrás da outra que você se vê de mãos atadas, você se vê vulnerável. Só que aqueles que têm relacionamento com o Senhor, intimidade com Ele, não vai chorar,
Não é que você não possa chorar, você pode chorar. Entende? Mas o fato aqui de falar que não vai chorar é que você não vai desistir. Porque maior é quem está com você do que está no mundo. Quando as lutas vêm e nos cercam, é porque você está muito perto da vitória. E o inimigo está com medo de que você consiga vencer. Entende? E Deus está usando a situação para testar a sua fé e a sua confiança nele. Então, quando você se vê encurralado, como esses dois aqui se viram encurralados, vocês não têm que recuar. Vocês não têm que desistir. Vocês têm que enfrentar. Respira fundo. Ok? Ora ao seu pai no secreto e fala: Senhor, o que eu preciso fazer? O que o Senhor quer me ensinar disso aqui? O que eu fiz para isso aqui acontecer? Como é que eu saio dessa situação? Não abra sua boca para murmurar. Não abra sua boca para reclamar. Mas abra sua boca para orar ao Senhor, pedindo estratégia para você vencer a situação que você se encontra. Entende? A sua intimidade com Deus não é só meramente uma intimidade que você vai orar todos os dias, que você ora todos os dias, que você busca, que você faz devocional, que você lê a palavra. A sua intimidade com Deus é para todos os momentos, seja bons ou ruins. É a dependência que Deus quer que você tenha dele, em buscar nele a saída e a solução para o seu problema, imediato ou a longo prazo. Não faz diferença para Deus, ele quer que você o busque. Entende? Então Deus vai te dar estratégias para você vencer o seu inimigo. Conforme você vai desenvolvendo o relacionamento com ele, ficando mais íntimos do Senhor, mais íntimo do Senhor, mas na dependência de Deus, ele vai abrindo o seu entendimento espiritual, vai elevando o seu nível espiritual, para você entender em espírito o que Deus quer falar com você. Por que eu falo em espírito? Porque Deus é espírito. E a gente só consegue entender o que Deus fala conosco se nós também estivermos com o nosso espírito despertado. E a gente só desperta o nosso espírito mediante o relacionamento com Deus, a entrega, a renúncia, a santidade. Entende? Então, quando você se vê encurralado, não entregue os pontos, não levante bandeira branca. É Deus te provando a sua fidelidade a Ele. Seremos testados o tempo todo. O teste nos tira da nossa zona de conforto. Entende? Deus está forjando você para ser um soldado de guerra. Que tenha inteligência, capacidade e estratégias para servir de prontidão quando alguma coisa acontecer contigo. Então, ao invés de você reclamar e murmurar porque a situação está ruim, porque você se vê vulnerável e você se vê encurralado na situação, ok? Ele vai te dar estratégias para você vencer essa guerra. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo ontem. O Espírito Santo aqui está incomodando para falar com vocês. Geralmente eu não abro a minha vida particular para as pessoas. Mas devido ao que está sendo falado aqui e a situação que eu passei, vai levantar aqui a vida de muitas pessoas. Vai ajudar. Eu vivo do ministério. Ok? E quando tem dinheiro, tem. Quando não tem dinheiro, não tem. E eu passei por uma situação aqui ontem que eu me vi vulnerável. A oração que eu fiz para Deus foi: Senhor, eu me sinto vulnerável nessa situação. Eu nunca pensei na minha vida passar por uma situação como essa. Entende? Por quê? Porque eu estou em obediência ao Senhor. Tudo que Deus manda eu fazer, eu faço. Sem questionar. Eu obedeço. Então eu renunciei muitas coisas para estar na presença de Deus hoje e servir a Ele do jeito que Ele quer. Então antes de eu vir tomar esse posicionamento na minha vida, eu era uma pessoa independente. Eu era uma pessoa que trabalhava, que tinha meu dinheiro,
que pagava minhas contas, tudo certinho ali, todos os dias. Comprava o que eu queria na hora que eu queria, comia o que eu queria na hora que eu queria. Eu tinha dinheiro para isso. Eu podia fazer isso. Só que eu decidi servir ao Senhor e larguei, abri mão disso tudo para servi-lo. Abri mão do meu trabalho, abri mão da minha família, abri mão de tudo. E só escuto a voz do Senhor e sigo o que Ele quer, porque Deus tem um chamado na minha vida e eu estou indo em direção a Ele. E para a gente servir e a gente estar na presença de Deus, e a gente servir a Deus como Deus quer, a gente vai precisar renunciar a muitas coisas, sim. Então eu abri mão de muitas coisas, sim. E ontem eu me vi numa situação vulnerável. Deus me trouxe para uma cidade para tratar a mim e me preparar para o que está por vir. Entende? Para a promessa, para os planos dele, para os propósitos dele para a minha vida. E aqui, eu conheço algumas pessoas, porém, a gente sabe que quando a gente está em um local que a sua família não está, você se vê sozinha, você e Deus. Entende? Qual foi a situação que eu passei? Eu estava desprovida de valores e o gás acabou. E eu falei assim, eu nunca pensei em passar por essa situação. Em qualquer época da minha vida eu tinha pego o cartão de crédito passado e comprado o gás e botado o gás dentro de casa. Mas eu não podia fazer isso. E muita gente aqui passa por isso. O que Deus fez para mim? Deus me deu uma estratégia. E eu confiei na estratégia dele. O que eu poderia ter feito na situação? Reclamado, murmurado. O que o inferno queria que eu fizesse? Justamente isso. Porque as bênçãos de Deus estão para chegar. E se eu reclamasse, se eu murmurasse, eu perderia as bênçãos de Deus que estão para chegar na minha vida. Então o que eu fiz? Me senti vulnerável. Orei ao Senhor e falei, Pai, eu estou vulnerável. Eu me sinto de mãos atadas nessa situação que eu estou passando. Porque o gás é como se tivesse sido a gota d'água de toda a situação que eu já estou passando. De toda a luta, de todo o enfrentamento que eu estou sentindo, que eu estou enfrentando para poder viver os propósitos do Senhor na minha vida. Entende? Então eu não sou diferente de você. Eu também passo por guerras, eu também passo por lutas. Eu também passo por batalhas, eu também passo por um momento que eu quero desistir. Eu também passo por um momento que eu quero jogar tudo pro alto e quero sair fora. Só que aí Deus me traz a lembrança a cada um de vocês. De pessoas aqui que estão se reerguendo através da minha vida, porque estão vendo em mim uma esperança de que Deus existe e Deus faz. Entende? Então meu coração é grato a cada um de vocês. Mas o que eu quero que você entenda disso aqui tudo? E que Deus quer que você entenda disso aqui tudo? As lutas vêm para forjar em você a sua dependência no Senhor. As adversidades aparecem para mostrar que você precisa dobrar os seus joelhos e acreditar fielmente, com fé, que Deus existe e que Ele há na sua vida. Pela glória de Deus, fui abençoada. Deus me deu uma estratégia, eu fiz, acreditando no que Ele tinha falado, e o dinheiro veio parar na conta. Entende? Mas eu busquei orientação no Senhor. Eu não fiz por conta própria. É isso que Deus quer de nós. Então, aqui na história, Joabe buscou estratégia em Deus. Por mais encurralado que ele estivesse ali naquele momento. Mas ele buscou estratégia em Deus. E ele obedeceu a palavra do Senhor e teve vitória na guerra. Então, assim é na sua vida. Busque a presença de Deus. Independente, antes de qualquer coisa. Entende? Não reclame, não murmure. Agradeça pela oportunidade que você está tendo de ser transformado e moldado pelas mãos do Senhor. E vê as dificuldades como um trampolim para você chegar na promessa e nos milagres que Deus tem para ti. Entende? Não desista. Não retroceda. Não pare no meio do caminho. Persevere e continue. Ore ao Senhor e crie dependência junto a Ele. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.